Bom, o blog hoje dá sequência a mais uma série de entrevistas, dessa vez conversando com a psicóloga Claudemire Queiroz. Ela que é psicóloga clínica, também integra a equipe de profissionais da multidisciplinar que atua na clínica Obstare. E como não poderia deixar de ser, o assunto gira ainda em torno da pandemia, mas com o olhar das emoções, com o olhar de quem trabalha com as emoções, principalmente porque estamos vivendo períodos muito atípicos no tocante ao relacionamento humano. E a grande pergunta é: como vai ser a minha, a sua vida no pós-pandemia? Ela fez essa proposta, é desafiadora e é isso que a gente vai debater na noite de hoje. Claudemílio, obrigado por atender o nosso convite. O tema realmente é palpitante. E aí, como é que vai ser a minha, a sua, a nossa vida no pós-pandemia? Boa noite, Tchola, né? Obrigada pelo convite mais uma vez, para a gente poder somar, né, na vida dos alagoanos, na vida de todos os brasileiros, daqueles que seguem e te acompanham no seu blog, né? E quando você me pediu um tema, eu disse, por que não a gente discutir isso, né? Onde, à medida que muitas pessoas, eu tenho ouvido relatos de pacientes, assim, né, como chegam muitas pessoas e falam assim, olha, eu só vou fazer isso quando a pandemia acabar, né? Então, assim, eu fico me perguntando, como é que essa pessoa quer que seja a vida dela no pós-pandemia? Se a gente só vai ter a vida que a gente quer se a gente plantar hoje. Então, essa é a grande sacada da vez. E o que é que eu tenho percebido? Que muitas pessoas, nesse processo que a gente já vai em 4 meses aqui no nosso estado, né, estão tendo pouco sentido a sua vida. Né? Quando a gente percebe, são relatos, assim, pessoas que perderam muitos dos seus objetivos, já relatam que não vê a hora que o ano acabe, né? Ah, meu Deus, ou então, assim, a gente percebe memes, né, Tchola, dizendo assim, ah, ainda estou em março esperando que tudo isso passe para eu poder comemorar meu aniversário, São João, não é verdade? Só que, assim, está passando, e o que que você está fazendo, né? A vida está diferente. Para você, como profissional, e no contato naturalmente com os pacientes, o que é que ficou claro para você? Existe realmente um divisor de águas? A vida mudou com a pandemia? Sim, eu falo que até para mim, né, como profissional, eu sinto falta na questão já do cumprimentar, como você falou aí, no olhar das emoções, né? Então, imagine assim, eu olho para as crianças, para os adolescentes que eu atendo, para os adultos, onde nós tínhamos o hábito de se cumprimentar com um abraço, com um beijo no rosto, e hoje isso não pode. Então, a gente tenta tocar a alma através dos olhos, né? E assim, o que eu percebo? Que a humanidade, né, está com muita dificuldade de aceitar, mesmo diante desse processo de dor, porque está sendo uma dor, né, Tchola? Que a gente, assim, não pode mais visitar com tanta frequência, por exemplo, parentes nossos que são idosos, né? A gente não pode encontrar com os nossos amigos, então tudo é muito de uma forma virtual. Eu mesma, por conta até do meu cuidado com a minha saúde, da minha família e dos meus pacientes, eu estou intercalando os horários de atendimentos. Então, por exemplo, hoje de manhã eu atendi presencial, intercalado com online, à tarde foi tudo online. Então, assim, a gente é uma mudança, né? É um processo que eu falo que a gente tem que praticar o AAF, que é o quê? Aceitar, se adaptar e ser flexível. E o que que a gente percebe? Que as pessoas estão ainda com essa dificuldade de aceitar tudo o que está acontecendo. E aí elas estão ou no 8 ou no 80, né? E por isso que a gente tem percebido o grande número de pessoas que estão desencadeando aí transtornos de ansiedade, depressão, pânico, transtorno obsessivo compulsivo. E aí a gente percebe isso não somente em adultos, mas também em crianças e adolescentes, né? Então, é um novo normal que a gente sabe que não está normal. É Porque está verdade. todo mundo saindo de máscara sem poder ter esses cumprimentos, sem poder ainda se aglomerar, né? Sem poder estar fazendo aquelas visitas, aquele contato físico, aquele contato
contato humano que nós brasileiros temos e é uma marca nossa. Quando, antes do processo da pandemia, você já falava comigo em outras oportunidades sobre ansiedade. Creio que na pauta dos psicólogos, de um modo geral, ela tenha entrado como algo assim muito forte, a vida estava muito agitada, com pouco, mesmo a gente se relacionando, mas às vezes ao lado das pessoas, a gente ficava muito ansioso com a chegada ou não de mensagens. E a pandemia colocou a gente muito exposto ao uso do equipamento, né? O eletrônico virou um aliado para a comunicação. Mudou essa ansiedade, aquela questão que envolve aquela angústia do futuro, medo da morte, a busca incessante pela felicidade, mudou de algum modo os relatos que você tem ouvido, pelo menos para pacientes que você já vinha acompanhando antes da pandemia e durante a pandemia? Eu percebi que se agravou, né? Foi até tema de uma live minha sobre nomofobia, né? Que a nomofobia é a dificuldade que a pessoa tem em se separar de eletrônicos, seja o celular, seja o tablet e o computador. Então, o que a gente tem percebido hoje? Como está tudo online, aulas online, né? Trabalho online, tudo home office, as crianças e os adolescentes têm passado muito mais tempo, assim como os adultos. Entende? Então, eu percebo que isso se agravou muito mais. Até pacientes meus que têm estudado para concurso, eles estão desmotivados, porque muitos concursos foram adiados, né, cancelados, enfim, e aí eles estão sem esse objetivo de vida. Entende? Então, assim, do tipo, eu não sei, e aí estão desmotivados. O medo da morte está muito presente. Se a gente parar para analisar, logo nas 2 primeiras semanas, quando deu o boom da pandemia aqui no estado, eu acredito que muita gente, assim como eu, recebeu nos 2 primeiros dias após o decreto, vários vídeos de pessoas morrendo com falta de ar, várias coisas, onde eu até postei um vídeo, né, no meu Instagram, pedindo, tentando sensibilizar as pessoas que elas minimizassem isso, né? Porque assim, a gente não sabe quem é que está ali no outro lado da tela recebendo aquela mensagem. Às vezes é uma pessoa que já é depressiva, ansiosa, né, com pensamentos suicidas, e a gente sabe que o número de suicídio no nosso estado deu uma aumentada, né? A gente soube de muitos relatos de casos de tentativas de suicídio, né? Então, assim, imagine quem já estava passando por problemas financeiros, né? Como não ficou com esse processo da chegada da pandemia, né? Então, é algo muito delicado. Eu percebo que quem já era propenso a ter transtornos de ansiedade, já estava no processo melancólico, entrou nisso, e quem já estava se agravou. Entende? Então, assim, tem aumentado muito a busca, a procura, né, no consultório de pessoas para se tratarem em relação a isso. Assim como outras que estão querendo rever a sua vida, fazer uma faxina, retirar os entulhos, porque esse processo fez com que elas, né, despertassem para um mínimo, né, da vida, apreciar mais o sentido da vida. Também trouxe isso, né? É aquela história, ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor, né? Então, tiveram pessoas que fizeram isso, né? Que entraram no processo de autoconhecimento, estão nesse processo dessa busca para poder resolver algumas coisas. Inclusive, também aumentou muito o número de separações, né? De divórcios, no caso. Pois Né? é, o que é que Porque você atribui a isso? Porque, naturalmente, nos momentos das dificuldades, e eu não quero crer que todos os casamentos são perfeitos, mas em algum sim, momento, seja pela religião ou pelo processo de união das pessoas, a ideia de dividir uma vida é também dividir glórias, mas também dores, né? E, de algum modo, o sim. processo da separação expôs algumas feridas que estavam abertas e as pessoas partiram para a separação. O que é que deu errado nessa proposta de dividir com o outro as minhas alegrias e as felicidades, para chegar a tantas separações? Eu costumo dizer, Chola, que a pandemia só deu foco, luz, aquilo que as pessoas não queriam tocar.
trocar aquilo que as pessoas não queriam tratar. E você mesmo falou, num relacionamento, a gente precisa dividir, a gente precisa compartilhar. Não existe um relacionamento de mão única. É uma via de mão dupla. Tem que ter uma reciprocidade. E comunicação é reciprocidade. Pois é. E o que a gente percebe nesses relacionamentos? Muitos relacionamentos falidos, que eram de aparência, que antes se toleravam, porque ambos saíam para trabalhar, então só se viam à noite. Aí, imagine que de uma hora para outra são obrigados a conviver dentro da mesma casa 24 horas, onde não existia comunicação, vai ter que existir. Ou aquele casal que estavam juntos e alegavam que era por conta dos filhos, entende? Então, assim, quando a gente vê, não é que o problema começou a existir na pandemia, esse foco já existia lá atrás. Só que a pandemia veio e deu uma luz, entende? E aí esse casal não conseguiu tolerar esse momento, né? Eu percebo muito isso nos relatos que chegaram para mim no consultório, assim como pessoas que, por conta do processo da pandemia, desse isolamento social, né, que a gente passou, e ainda estamos passando, só que agora já está no processo de flexibilização, mas inicialmente eu recebi muito famílias que ficaram muito estressadas. Nossa. Né? Do tipo, as crianças sem escola, babás de folga, secretárias de férias, e aí a mulher tendo que dar conta da casa, das atividades da casa, dos filhos, do trabalho, dela mesma, né? Do relacionamento. Então, gerou um estresse muito grande para a família administrar isso, né? Então, o que a gente precisa? A gente, como psicólogo, entra nisso como um mediador. Um mediador de conflitos, para poder mostrar o lado positivo dessa família, para a gente poder ver um resgate familiar, um resgate afetivo, né? Porque, assim, psicólogo não separa ninguém. Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é mediar. Então, o que a gente puder, a gente faz para poder resgatar esse vínculo. Só que quando não se é possível, porque ambas as partes, né, não se tolera mais, ou tem muita mágoa, muita angústia, se ferem muito, e aí sim, né, eles mesmos chegam ao consenso que é melhor se separar, né? Mas assim, o que levou a isso não foi o processo da pandemia em si, é porque o mal já estava instalado, entende? Lamentavelmente. Você falou dos filhos e parece que em alguns casamentos eles eram meio que o termômetro para a permanência da união, e a convivência exacerbou-se, né, por conta desse número de horas que você falou, não tem mais a distração, não teve mais o futebol com os amigos, ou para quem joga, né, algum jogo de mesa, enfim. O bar, né, o happy hour, onde muitas vezes as pessoas afogavam as mágoas ali no seu dia a dia. E os filhos, como é que eles perceberam essas relações e passaram a ver quem eram realmente os próprios pais? Muitos conflitos aí também surgiram nesse processo, principalmente para casais que têm filhos adolescentes? Sim, porque a gente começa, assim, eu costumo dizer que os filhos, nessa minha experiência ao longo dos 12 anos, né, de profissão, eu percebo que os filhos, eles já percebem muito bem como é a conduta do pai, como é a conduta da mãe, quem é que cede mais, quem é que cede menos, né? Então, assim, imagine num diálogo assim frágil, num diálogo inassertivo, muitas vezes a figura masculina, a figura paterna, os pais, eles tendem a ceder mais, né? Tendem a serem mais permissivos, né, com os filhos. Então, os filhos, eles vão muito na figura paterna para tentar conseguir o que se quer, né? Então, assim, imagine, a mãe está dando lá o comando que é hora do menino estudar, de estudar para a prova, porque mesmo nesse processo de pandemia que a gente está, das aulas online, eles estão fazendo prova, né? Precisa estudar e tal. E aí o pai fala, só mais um pouquinho, algo do tipo, e o filho tá ali,
né, naquele processo, percebendo tudo aquilo e manipulando de uma certa forma. Eu Entende? entendo. E o que eu percebo também no comportamento adolescente? Muito uso das telas, né? Horários assim desregulados para acordar, para dormir, para se alimentar, né? Adolescentes que só estão fazendo 2 refeições ao dia. Nossa. E aí, assim, é onde entra a família e fala, eu não sei o que fazer. Só que, gente, vamos lembrar, né, que esse poder está no pai e na mãe. Eles é que são a figura de autoridade, né? E mesmo no processo de pandemia, tem que existir a rotina da criança, a rotina do adolescente. Porque aí como é que vai ser? Né? O que a gente tem percebido? O número de várias pessoas que aumentaram de peso por conta da pandemia, porque comeram alimentos que não são saudáveis. O número de pessoas que consumiram álcool também está bem alto em relação a isso. Tanto prova que eu também atendo adictos em recuperação. Então, assim, eu percebi um boom, né, de pacientes que tinham saído recentemente do internamento que retornaram, né? Porque se viram bastante angustiados, depressivos, porque eles já pensaram que do tipo assim, saindo da clínica iam conseguir uma reinserção de trabalho e tudo, e de repente não se sabe, né, quando é que vai ser essa retomada aí economicamente falando e tal. Enfim, então assim, se a gente parar para analisar, a pandemia ela atingiu vários campos da vida de uma família. Vários. É verdade. Inclusive também, Tiola, do ponto de vista sexual, Pois né? é, eu Eu tô queria com chegar nesse ponto, porque o casal que se separou, ele já não vinha tendo também uma vida sexual ativa, ou pelo menos com a qualidade que poderia, de repente, até compensar, né? Porque o ser humano gosta de algumas compensações, e às vezes algumas coisas compensam outras. Há os solitários, há os namorados que não moravam juntos e que naturalmente passou a ter esse distanciamento. Pouco antes de começar a entrevista contigo, eu vi uma matéria, um antropólogo analisando que as pessoas vão buscar mais prazer e menos relação, porque o uso eletrônico possibilita colocá-lo dentro de um universo sexual, mas sem necessariamente ter o compromisso de se relacionar com outras pessoas. E aí, o sexo também mudou na pandemia? Sim, muitos relatos de pacientes que me trouxeram da questão da inapetência sexual. Porque se viram tão preocupados, a gente sabe, né, que tiveram muitas pessoas que a sua renda no emprego foi reduzida. Uns 30%, outros 50%. E a gente sabe que muitos homens têm quando eles passam a ter problemas financeiros, a sua vida sexual também é atingida em relação a isso, né? Porque o homem, ele vê que o dinheiro é o poder dele para poder ele proteger a família dele, para ele poder prover a família dele, né? E eu costumo dizer que isso não tem nada a ver com a questão de machismo, mas é algo que é intrínseco no homem, né? Jung fala sobre isso, inconsciente coletivo, nisso daí. Então, assim, em relação aos pacientes, os relatos que têm chegado no consultório, é que, do ponto de vista sexual, está muito comprometido, né? Porque até por conta da rotina, com a presença das crianças, o relato deles é que eles estão muito cansados, né? Para poder dar conta de toda a rotina da casa, do barulho da casa, que eles não têm mais o momento deles, eles vão deixar as crianças com quem? Se eles estão em casa, na sala, para assistir uma live, as crianças estão do lado. O dia dos namorados, você não tem noção, Tchola. Né? Assim, do tipo, o relato deles em relação ao dia dos namorados. Eles disseram que não foi dia dos namorados, foi dia da família. Porque no dia dos namorados, os filhos estavam lá com eles, né? E não tinha bares, não tinha restaurante, nada aberto para poder saírem, né? Então, assim, do tipo, os relatos são assim, né? A questão muito da inapetência sexual secundária. Quando a gente fala dos relacionamentos e da convivência e tal na família,
Quem está na idade produtiva sofre com perdas, como você colocou, muitas vezes materiais, e dúvidas sobre como será o futuro de recolocação ou algo do gênero para quem perdeu o emprego. E para quem já está na melhor idade, ou terceira idade, como se falava antigamente? Como é que o idoso ficou nesse termômetro, já que além de não estar sendo o provedor mais, muitas vezes é o que mais precisa de cuidado, e foi o que passou também a ficar mais exposto, porque dentro da escala do que a doença elencou como sendo elemento de gravidade, a vida dele estava em risco. Como é que isso chegou até você, tanto de pacientes que cuidam de idosos, ou até mesmo de idosos que precisam de cuidados? Nossa, um quadro de muita melancolia, um quadro de muita impotência, sabe? O relato deles, eu atendo eles virtualmente, né? E aí, assim, eu já ouvi muitas coisas. E, assim, é muito triste, né, de se ver, porque muitas vezes a gente percebe que tem filhos que não têm essa sensibilidade, né, de ter um olhar diferenciado para os seus pais quando eles estão idosos, né? Então, assim, filhos que ainda se expõem, que saem, que se aglomeram, enfim, e não respeitam a possibilidade do risco com esses pais. E aí, assim, é um quadro de melancolia mesmo, porque eles se perguntam quando é que tudo isso vai acabar. Eu tenho um paciente específico que ele me pergunta isso toda semana, né? E ele fala assim, quando é que isso vai acabar? Eu fico sentado na minha varanda e eu vejo um monte de gente na rua. E ele me dizia isso quando a gente ainda não estava na flexibilização, né? A angústia dele era muito grande. Entendi. O número de idosos para acompanhamento psiquiátrico aumentou por conta disso, né? Porque já existe um risco do idoso entrar em depressão. Imagine com isso, porque vem à tona o isolamento social. Imagine um idoso que era ativo, que caminhava todos os dias. De repente, ele já não pode mais caminhar. De repente, ele já não pode conversar mais com os vizinhos, nem descer para a portaria, porque corre o risco de se contaminar se ele for usar o elevador, né? Eles não sabem usar o celular. Nossa, ainda tem essa barreira, né? Você está entendendo? Então, assim, aí você pode me perguntar, mas, ô Claudemir, como é que você faz para poder conversar com os seus pacientes? São as secretárias. Porque muitos aderiram secretárias para dormir em casa durante esse processo, para que não tivesse o risco dela, na ida e volta para casa, né, delas se contaminarem. Então, aí as secretárias me ajudam nisso. Elas vão, mostram a eles, atendem a ligação e eles ficam falando. Então, assim, tem esse processo, o processo que, por exemplo, eu aconselho aos filhos, né? Para poder eles verem um pouco desse novo normal, coloca eles no carro, dá uma volta na orla. Eu tive paciente meu idoso de ter crise de falta de ar, de ansiedade. Entende? Porque ele estava preso dentro de casa, ele perdeu toda a autonomia dele. Então, assim, é algo extremamente sério isso, né? Dele se sentir refém, né? E aí, assim, do tipo, cabe a gente, como psicólogo, em pensar em estratégias, de ver se tem filhos que têm casa de praia para poder levar, para poder passar um tempo nessa casa de praia, que ele possa circular, porque dentro de um ambiente de apartamento, a pessoa realmente se sente preso, por mais que ele, como idoso, adulto, né, entenda o que está acontecendo, mas é limitante para ele, porque é como se ele fosse o alvo, se a gente parar para analisar, né? Tipo, se você sai para a rua, você morre. Foi praticamente isso, né? Uma sentença prévia, né? Um detalhe importante que eu também pude perceber, Claudemir, é que a gente está falando muito dos aspectos emocionais, mas eu vi também que houve, nessa ideia de conviver com o mínimo, muita gente que compartilhou esse mínimo com outro. Uma questão que já era muito do dia a dia do brasileiro, que é a solidariedade, aflorou muito nesse período. As matérias que a TV mostra, das empresas pessoas, grandes CEOs, né, grandes empresários que a gente não sabia nem quem era e que passaram a entender que precisavam não se preocupar com o consumo, mas também com ajudar
o consumidor, né, na questão do lucro, e muito cidadão que se integrou a projetos de solidariedade, a projetos de humanidade, pessoas que se descobriram com a habilidade de ajudar umas às outras, seja com mensagens, seja com aspecto financeiro, enfim. Há algo positivo em meio a esse processo da pandemia, nessa redescoberta desse novo ser, né, que pode entender que na ideia da convivência com o mínimo, ele também precisa ter empatia e saber sobre a dor do outro? Eu vou aí em 3 aspectos, certo? Eu falei anteriormente sobre o minimalismo. Então, assim, isso despertou muito, né? Porque vieram as notícias, né, da Europa para a gente, as pessoas brigando, fazendo filas, faltando papel higiênico em Portugal, faltando papel higiênico na Suíça, em tantos outros lugares. Ou seja, eu chego aqui, poxa, se o Brasil tem coisas que é tão desorganizado, a gente vai passar fome. Então, várias pessoas saíram correndo, comprando desnecessariamente, né, comprando em excesso. E aí, essas outras pessoas que trabalharam o seu processo de espiritualidade, de autoconhecimento, partiram para o minimalismo, eu vou tentar fazer a feira a cada 2 semanas, porque pode faltar para o meu próximo, né? Eu vou começar a ver aqui em casa o que se tem que eu posso levantar para doar. Aí é o segundo ponto, né? Essas pessoas que despertaram para o seu eu, para um processo de mudança, para um processo de faxina interior. E tem o terceiro, que é só a gente fazer uma retrospectiva. Inúmeras pessoas se voltaram, como você relatou aí, para várias doações. Inclusive, se a gente parar para analisar aí, as lives antes, elas eram para arrecadar alimentos. Você se recorda disso? Exatamente. E hoje, o que se vê também nos noticiários é que tem lugares que já está faltando comida para poder ajudar essas pessoas. Porque as pessoas só ajudaram na dor do momento. Depois elas foram se acostumando. Por isso que a gente vê essas falhas aí, o esquecimento da máscara, não ter mais a preocupação com a higiene, com o outro. E hoje, por exemplo, as lives aí já para o ganho próprio. Entende? Que eu não vou relatar o nome aí, mas do tipo assim, são sorteios. Por favor. São sorteios, né? Então, assim, já desfocou nisso. Então, que a gente possa ter esse olhar para o minimalismo, para esse despertar do eu e do próximo, trabalhar a nossa espiritualidade, né? Lembrando que espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade, né? Mas com as crenças que nós temos, né? Que nos fortalece como ser humano para que a gente possa também fazer o bem ao outro. É verdade. Eu tenho aprendido muito com as minhas filhas, porque, assim, dentro do convívio com a minha esposa e com elas, e do modo que a escola também trabalhou isso, eu fiquei muito feliz do modo que a escola trabalhou isso. Até alguns pais não entenderam. Você deveria ser favorável à redução da mensalidade. E aí eu falei, olha, mas se a gente reduzir a mensalidade, a possibilidade de demissão desse professor, que também é um pai de família igual a mim, ou uma mãe de família igual a mim, vai ser iminente. E aí alguns não entenderam e tal, aquela revolta, depois alguns refizeram a opinião e até foram mais solidários. Porque os professores, eles estão conseguindo cumprir uma missão nesse período, junto com os profissionais de saúde, que é impressionante. As crianças sentem falta do contato, mas o modo que eles se reinventaram para dar aula, pelo menos aquelas escolas que conseguiram garantir isso, a gente sabe que muitas não conseguiram, mas é impressionante. O diálogo que eu tenho com elas e o nível que eu tenho com elas, elas não se abalaram emocionalmente em um momento sequer, até porque o próprio setor de psicologia da escola também interveio muito nesse sentido. O que é que você deixaria nessa reta final da nossa conversa para quem está nos ouvindo sobre esses personagens que também ajudaram a gente a entender
e a viver a pandemia. Os profissionais da área de saúde, por estarem na linha de frente, os professores, por estarem nessa retaguarda tão importante, e não desvincular, né, não fazer com que os alunos se desvinculem dessa realidade, Claudemir. São verdadeiros heróis, né? Eu fiz até uma homenagem também no meu Instagram, com um vídeo de um determinado voo, né, de profissionais de saúde que estavam indo. Enfim, desenvolver o seu trabalho nessa linha de frente. Eu tenho pacientes que são professores, funcionários públicos, né? Imagine aí na rede de ensino tá se reinventando virtualmente para alunos, né, que muitas vezes não tem um recurso, não tem nenhum celular, mas eles estão ali se reinventando. São verdadeiros super-heróis, guerreiros, que também não está sendo fácil para eles, não está sendo fácil para ninguém. E eles estão abraçando esse novo, né? Os profissionais da saúde estão aí se arriscando para poder continuar servindo, amparando, acolhendo, fazendo um diferencial na vida dessas pessoas. Então, assim, eu sou muito grata, né? Porque eu também tive parentes que tiveram Covid, né? E, assim, pacientes também meus que tiveram. Então, eu sou muito grata e muito feliz, assim, por ver a equipe de saúde trabalhando dessa forma como eles estão trabalhando. É lindo de se ver. É verdade. Dá até vontade da gente trabalhar como a gente está fazendo hoje no terceiro horário, né? Depois de uma jornada dupla, temos agora o terceiro turno também. Claudemir, quem está nos ouvindo, como é que, de algum modo, pode entrar em contato com você? Porque eu acredito que a pandemia ajudou muito a dar visibilidade ao psicólogo, ao psiquiatra, e quem tinha algum resquício de qualquer tipo de preconceito em buscar esses profissionais, passaram a entender que eles são importantíssimos dentro desse complexo mundo que a gente vive, dessa rede. Então, naturalmente, muita gente perdeu medo de falar com os profissionais, com medo de qualquer rótulo, coisa do gênero. Então, todas as vezes que eu entrevisto um profissional, principalmente da sua área, eu dou sempre essa liberdade para divulgar como é que vocês podem ser encontrados, já que vocês também estão se dispondo a ficar, às vezes, até 3 horários à disposição das pessoas. Como é que faz os nossos telespectadores aqui, quem for da nossa audiência, faz para te encontrar? Pelo Instagram, né? @Claudemily, MILY, né? E também pelo telefone 99909-7823. É só entrar em contato comigo e aí a gente agenda a sessão. Mas eu posso falar uma coisinha para o telespectador? Pratiquem o AAF. Vocês não vão esquecer nunca. Aceitem isso que está acontecendo. Redirecionem o objetivo de vocês. Se adaptem e sejam flexíveis. Porque a gente precisa ser flexível igual ao bambu. Não dá para, nesse momento, a gente ser rígido. É momento da gente se reinventar, descobrir quem nós somos, se reinventar com as nossas habilidades e potencialidades. Lembrem-se que a gente está ainda em agosto. Ainda temos muito tempo pela frente para terminar o ano. Então, nada está perdido. Os seus sonhos ainda podem ser retomados. Muito bom, show de bola. Obrigado pela sua participação. A gente vai colocar a descrição do seu Insta e também o seu telefone na descrição do vídeo. E, naturalmente, você que está assistindo, assistiu essa entrevista. Isso é um capítulo, tá? De muitas coisas que a gente poderia ter falado. Abordamos vários temas, mas abrindo luzes aí sobre essa perspectiva do pós-pandemia. Talvez a gente volte a conversar em outra oportunidade. Só tenho a agradecer a você, agradecer a quem está nos assistindo, pedir para que você compartilhe e assine também esse canal, porque quanto mais conteúdo, mais pessoas, a gente também vai poder produzir mais de forma livre e independente. Claudemir, até uma próxima oportunidade. A palavra da moda, mas que tem um significado muito bom mesmo. Gratidão. Muito obrigado aí pela sua empatia com Obrigada a você. Obrigada a você por esse espaço, né? Que a gente está ajudando aí mais pessoas, com certeza.